Já está valendo uma norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que regulamenta a contratação de plano de saúde coletivo por empresário individual. O objetivo dessa determinação da ANS é tentar acabar com o abuso na relação entre o empresário individual e o plano de saúde coletivo, né? São os chamados falsos coletivos. E para a gente entender um pouco do que estamos falando e tirar algumas dúvidas sobre essa resolução da ANS, eu tenho comigo agora na ponta da linha o advogado, especialista em direito do consumidor e também especialista em saúde, doutor Vinícius Warg. Olá, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na programação da Rádio Justiça. Tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem comigo? Eu que agradeço. É um prazer falar contigo, um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Justiça. Prazer é todo nosso, doutor. Explica pra gente, então, inicialmente, o que estabelece essa resolução da ANS sobre os chamados falsos coletivos, hein, doutor? Bom, na verdade, a ANS tenta, a meu ver aí, sair um pouco do buraco que ela mesma se enfiou. Essa questão do falso coletivo, é importante a gente entender o porquê que existe isso. Ela surge quando os consumidores não conseguem mais acharem uma maneira de contratar um plano de saúde. Isso vem de um problema, a meu ver, regulatório, só para a gente ter uma compreensão da situação. Há muitos anos atrás, a grande parte dos nossos contratos eram individuais, e com o passar dos anos, houve um desincentivo a termos os individuais. Os planos de saúde têm uma margem muito maior nos planos coletivos e passaram praticamente a não vender e comercializar mais os individuais. E ficaram somente os coletivos por adesão ou os coletivos, aqueles que são os empresariais. Né? De modo que hoje muitas pessoas não conseguem se pendurar num plano por adesão, não estão vinculados a uma empresa, e não conseguem encontrar um individual, ou se tem um individual, esse preço não é convidativo. De modo que só sobrou a opção dos falsos coletivos, né, que foi uma criação aceita pelos planos de saúde de pessoas que vão lá, famílias às vezes, ou 4 grupos de 6, 3, 4 pessoas se juntam, constituem uma empresa com a única finalidade de ter um plano de saúde. Né? E aí, a partir disso, ou seja, hoje nós temos aproximadamente em torno de 4 milhões de contratos de falso coletivo, e a ANS tenta, a meu ver, disciplinando um pouco essa questão, ou seja, dizendo como é a regra de como tem que ser esses contratos, e aí acabo respondendo a sua pergunta, ou seja, o objetivo dessa resolução é disciplinar um pouco essa questão, que como mesmo disse, ou seja, como formar, ou seja, como ter um empresarial com menos de 30 vidas, mas tenta regular alguma coisa, corrigir uma situação que ela mesma criou por uma ausência de regulação ou por uma regulação falha que foi feita nos últimos anos. E o que estabelece, então, na prática, doutor, essa resolução? Quais as regras, agora, as exigências para que se faça um contrato de plano de saúde por meio desse modelo aí do falso coletivo? Ele estabelece que tem que ter uma empresa constituída, essa empresa tem que estar regular aos órgãos competentes, tem que estar regular com cadastro na Receita Federal, tem que ela minimamente existir há 6 meses, né? E os contratos podem ser rescindidos depois de 1 ano, permite-se isso. O que, na verdade, é uma insegurança jurídica muito grande, né? As pessoas que estão entrando nessa situação talvez estejam resolvendo um problema de momento, mas a gente sabe que por isso ferir, né, esse tipo de contrato, seja, um contrato de plano de saúde de 3, 4 vidas, obviamente, ele fere a essência do seguro. Porque o seguro tem, por regra, um mutualismo, que a gente chama em direito, ou seja, que é um risco diluído. Ou seja, são muitos contratos que, quando diluídos esses riscos, não ficam pesados para ninguém. Se imaginarmos uma situação de um contrato onde temos 3, 4 pessoas e uma única pessoa tenha, por exemplo, uma situação de câncer, a sinistralidade desse contrato vai aumentar consideravelmente, o que provavelmente vai levar, após 1 ano, né, 1 ano de contratação, ou talvez um pouco menos que isso, a rescisão do contrato. E, novamente, o consumidor ou aquele grupo de pessoas ficará aderido, né? Tudo isso realmente
é um pouco do que disciplina essa resolução, mas que, a meu ver, passa longe de resolver o problema que nós temos no Brasil em termos de regulação de saúde. Porque a diferença do plano coletivo, então, em tese, é que no plano individual, a operadora do plano de saúde, ela precisa manter aquele contrato até que o cliente não queira mais permanecer no plano. Já o coletivo por adesão ou o coletivo empresarial, esse contrato tem uma duração de no mínimo 12 meses, mas a partir daí pode haver uma desistência por parte da operadora, ou seja, a necessidade do cliente, seja a empresa ou seja o indivíduo que aderiu, de procurar um outro serviço, é isso? Isso. E também, se nós levarmos em consideração o individual existe a questão dos aumentos, né, que também é uma questão importante. Nos coletivos, os aumentos são feitos por sinistralidade, e a gente sabe que há muita discussão no Poder Judiciário com relação aos aumentos abusivos que foram praticados nos últimos anos, né. O individual mantém o índice estabelecido pela ANS. No ano passado, nós tivemos 13,55 de índice. Os coletivos, existem casos de 15, 18, 20, 25 e até 50%. Claro, isso vai guardar relação com a sinistralidade, mas a gente também tem que lembrar que existem muitas decisões no Poder Judiciário alterando esses índices que foram aplicados pelos planos de saúde, justamente porque não houve comprovação dessa sinistralidade ou porque esses aumentos foram além da sinistralidade demonstrada. Agora, doutor, o chamado falso coletivo, ele, segundo a análise que o senhor faz, ele torna a proteção ao consumidor um pouco mais frágil, não? Existe um problema, acho que o grande problema dessa questão é o seguinte: ele estabelece agora uma regra que existe uma necessidade de 6 meses de ter constituído uma empresa e, na verdade, possibilita a rescisão. O grande problema que se tem é o que se vai se fazer com os 4 milhões de contratos que já têm constituído. Nós não podemos esquecer que boa parte desses contratos foram feitos por incentivo das corretoras, as corretoras incentivaram essa situação. Existe discussão, inclusive no Ministério Público, de uma série de denúncias de corretores que foram lá e constituíram a empresa em favor dos consumidores, porque, verdade seja dita, esses planos tinham em torno de 30% de preços inferiores ao coletivo por adesão, então ele tem um preço mais módico, o que faz com que a pessoa consiga ter um plano de saúde, né? Mas, por outro lado, criou-se e os planos de saúde, por sua vez, fizeram vista grossa para esse tipo de situação. Sabem que existem esses falsos coletivos, né? Eles cadastram esses planos, eles convivem com essa situação e muitas vezes eles que decidem esse contrato. Então, na verdade, o grande problema é que a resolução tenta arrumar uma coisa, mas que, a meu ver, esse problema está longe de ser arrumado. Até porque, ao fim da resolução, a ANS diz que os contratos que não forem que não tiverem nessa modulação, né, que não tiverem nessa modulação instituída pela resolução 432, que é essa resolução que nós estamos tratando, dos planos coletivos com vidas inferiores a 30 dias, serão considerados individuais, né? O que a gente sabe que isso, na prática, vai ser uma discussão do tamanho do mundo. Ou seja, pegar todos esses planos falsos coletivos que existem hoje e fazer com que eles sejam enquadrados como individuais. As operadoras certamente não vão concordar com isso. E aí vai, certamente, essa questão, mais uma vez, o Poder Judiciário acabará fazendo as vezes da casa e se tornará a grande agência reguladora de saúde do país. E, doutor, como resolver, então, a situação, hein? A solução passa por uma regulação que tem que ser revista por inteiro, né? Uma regulação que olhe questões cruciais, né? 2 pontos são nevrálgicos no Brasil: a questão da negativa de atendimento, né? Que hoje nós temos no Poder Judiciário brasileiro 3 vezes mais decisões judiciais do que tínhamos há 10 anos, ou seja, o número de ações judiciais triplicou no Brasil. E, por conta disso, foi criada uma falsa impressão de que existe uma judicialização da saúde, como se as pessoas fossem ao Poder Judiciário buscar algum tipo de tratamento mais sofisticado, algo que não tem direito. Na verdade, as pessoas estão indo ao Judiciário porque, na verdade, os contratos não estão sendo cumpridos. E pior que isso, o Judiciário tem dado eco a essa situação, fundamentando, na grande maioria das vezes, muito bem suas decisões, e estudos, inclusive um estudo recente aqui publicado na USP, indica que 90% das decisões em casos de saúde são favoráveis ao consumidor. Quer dizer, não poderia o Poder Judiciário como um todo estar esquizofrênico, né? Então, quando se fala há uma judicialização da saúde, na verdade, isso é como se fosse um grande sofisma. Quer dizer, na verdade, a judicialização só existe porque, existe um grande número de negativas que não deveriam existir. 2, porque existe uma grande discussão acerca do aumento dos contratos.
Tudo isso por ausência, a meu ver, ou por uma ausência de uma regulação efetiva no Brasil. Bom, a questão é complexa, né? E uma dúvida, doutor, por que se abre essa brecha, né? Ou seja, por que os planos coletivos eles ficam fora, né? O reajuste, por exemplo, ficam fora do escopo de atuação da ANS? E como isso se construiu, hein? Porque a ANS enxerga que, na verdade, ela só tem obrigatoriedade de analisar o reajuste do plano individual. Há 10 anos, há 15 anos, há 18 anos atrás, existia 80% de planos individuais e o restante de coletivos. Hoje nós temos justamente o inverso, hoje nós temos 20%. Então a ANS criou um mercado com o desincentivo ao individual e com a possibilidade de se criar uma série de coletivos, e não há nenhum mal nisso, mas desde que você obrigue as empresas a manter individuais, ou seja, ela foi automaticamente ficando alijada da sua própria regulação. Hoje existem 20% de contratos que são individuais e o grosso todo é de coletivo. E ela se vê numa situação que ela mesma se autodeclara impedida de discutir a questão de reajuste. Então, o reajuste dos coletivos, eles estão estruturados em sinistralidade, né? Mas a grande discussão que para no Poder Judiciário é que muitas discussões, quando se discute sinistralidade, essa sinistralidade não é transparente, não há transparência e muitas vezes não é demonstrada. Então, os aumentos são feitos, muitas vezes, de modo que não consegue, do ponto de vista regulatório, não se consegue analisar se aquele aumento é justo e se aquilo mantém o equilíbrio do contrato. Qualquer operador do direito, qualquer pessoa que seja um analista de mercado, certamente, se tiver um discurso, numa posição serena, vai discutir, vai olhar para essa questão e vai ver a questão regulatória buscando um equilíbrio contratual. Ou seja, buscando, por um lado, que as empresas que estão no Brasil, que eventualmente venham para o Brasil, quem quer que seja, tenham lucro com a atividade de saúde, mas que, por outro lado, respeite a regulação brasileira e respeite a legislação brasileira. Ou seja, busca-se um equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que se tem hoje ninguém sabe. É uma caixa preta, os planos ganham, e os planos, por sua vez, alegam que, na verdade, está muito difícil operar no Brasil. Então, na prática, a gente tem um cenário que a ANS, a meu ver, não cumpre o seu papel. De um lado, os planos reclamando, dizendo que, na verdade, a situação é muito difícil de empreender no Brasil, e um grande número de consumidores, ou seja, com negativas de atendimento ilegais, com reajustes abusivos, que aqueles que conseguem e aqueles que têm acesso vão ao Poder Judiciário, discutem e conseguem, na grande maioria das vezes, reverter sua situação. Advogado especialista em direito do consumidor e em saúde, doutor Vinícius Soares, eu quero agradecer imensamente mais uma vez ao senhor por atender ao nosso chamado e participar aqui da programação da Rádio Justiça com essas informações relevantes aos nossos ouvintes. Doutor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês e fico aberto a novas oportunidades.